começou mais uma sexta-feira. Você e eu conseguimos. Chegamos até aqui. Vem com a gente. Puxa vida, que bacana, gente. Hoje o Café Bolinho Teologia vai falar sobre anjos, viu? Aliás, eu devia ter vindo com a camisa de anjos, né? Mas São Francisco também é um grande anjo para a humanidade, né, gente? Marcou época. Mas hoje o programa, ele é especial. Quero cumprimentar a primeira banda aqui. Na guitarra, mais uma vez, ele, Bruno Alvarenga, diretamente de Taubaté. Como é que é o nome de sua mãe mesmo, Bruno? Dona Alice? Ô, Dona Alice, obrigado pelo café da manhã, café da tarde, né? Porque eu, antes de vir para cá, passamos lá, a Dona Alice fez um cafezinho caprichado para a gente, tomamos o café e viemos pegando da estrada, foi muito legal. Dona Alice, beijo. O nome do paizão? Nelson. Seu Nelson. Dona Alice e o seu Nelson. Grande abraço. E o nome da futura esposa? Lília. Lília. Tá firme o namoro lá? Bacaninha, tranquilo? Então tá bom. Então, Lília, qualquer coisa, fala com a gente aqui, que já dá um jeito nele aqui. Tá bom? Ali, nos teclados, ele que tá, a qualquer momento pode nascer o filho dele, gente. A filha, aliás, né? Como é que vai ser o nome dela, Kleber?
Maria Cecília, qualquer momento, dá um joinha para a câmera aí, ó. Isso, manda um beijo para a Maria Cecília, que vai... Né? De repente ele está fazendo um programa aqui, vai tocar o telefone, a Maria Cecília está nascendo, resolveu nascer. Muito bacana, obrigado. Na bateria ele que vai se casar, é isso aí, vai lá para Fortaleza. Como é que é o nome da futura esposa? Kelly. A Kelly, tá vendo? Ó? Aí, tá todo mundo se arrumando aqui, gente, bacana, né? Até o mundo é de todo mundo, né? Até aqueles que não são tão providos de beleza, arrumam, né? Uma boa pretendente, brincadeira, viu? Vocês são lindos, são maravilhosas. As esposas, futuras esposas desses caras, Deus caprichou, gente. Ô, pessoal bonito, viu? Bacana demais. E aqui, no baixo, ele, Rinaldo Rosa, que já é casado, 3 filhas, né? E é um cara sensacional. Obrigado por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. Essa é a banda Gibors, é a banda do programa. Banda do programa, é muito legal. E a banda também que a gente sai para chegar até você. Gente, o convidado de hoje vai ser muito legal, por quê? Mais ou menos 10 anos atrás, eu lá na Canção Nova, no Osana Brasil, aliás, convido você a estar no Osana Brasil, sempre na Canção Nova, nos finais de ano, né? No primeiro final de semana de dezembro, tem o Osana Brasil. O que é o Osana Brasil? O Osana Brasil é um encontro onde todas as pessoas, elas vão para esse encontro para comemorar as grandes vitórias do ano. Então é bacana, porque é um clima muito gostoso, um clima de vitória mesmo, um clima de louvor, um clima de gratidão. E todo mundo chega lá com suas vitórias, que foram frutos, né, de grandes batalhas, né, e de grandes intervenções de Deus na vida deles. Num desses anos aí, 10 anos atrás, eu estava lá quando um rapaz de 14 anos de idade, 14 anos de idade, chegou lá, miudinho, pequenininho, magrinho, né? Mas com os papéis na mão assim, chacoalhando, e queria falar comigo. E o nome dele é Rafael, e ele fizeram, né? Deram um jeito lá, ele chegou até nós, estava eu e o Elano que hoje é técnico lá do Náutico, lá em Recife, na época ele era jogador do Santos, é um grande amigo nosso, e ele chegou e com os exames, né, que ele estava curado, completamente curado, de um câncer que era avassalador. O câncer estava na bacia, o câncer estava na coluna, o câncer estava na clavícula, metástases para o corpo todo, era uma coisa muito grave, mas uma cidade inteira rezou, a família inteira rezou, os padres rezaram, né? Toda uma comunidade rezou. O fato é que ele foi curado de um câncer que era assim, uma sentença de morte, a verdade é essa, mas ele foi curado, gente. E 10 anos depois, né, eu sempre uso essa frase, Deus faz, Deus junta, né? Deus me juntou a um grupo muito bacana, lá de Tatuí, e lá também de Capela do Alto, onde eu mando um abraço aqui agora para Alessandra Gonzaga. Alessandra, grande abraço para você, para o teu pai, que recentemente fez uma cirurgia no olho, e para Karina Quevedo, que está aqui na plateia. Então, quando Deus nos juntou de novo, mostra a Karina do meio ali, ó. Quando Deus nos juntou, essa turma aí eu fiquei sabendo que aquele menino, aquela criança de 14 anos, que 10 anos atrás me procurou para mostrar os exames do câncer, já curado, era sobrinho, não, afilhado da Karina. Então, olha como é que Deus faz. Então, eu falei, não, opa, peraí, se 10 anos atrás, né, aconteceu tudo isso, então, vamos trazer no programa. E hoje, com muita alegria, eu quero chamar aqui, já vai entrar cantando, tá? Prepara aí, banda, já vai entrar cantando, esse cara aqui vai testemunhar para vocês como o câncer que estava na bacia, na coluna e na clavícula, Deus curou. Vem para cá e chega cantando o meu amigo Rafael Beca. Chega aqui, meu irmão. Fica à vontade, meu querido. Canta para nós. Vamos louvar ao Senhor. Canta o seu milagre. Bendito seja Deus. Com os anjos eternamente eu te louvarei, Senhor.
nascemos, céu, cantaremos com o Senhor e com os anjos. E mesmo sem palavras, sem saber me expressar, na minha pequenez, com minha vida eu louvarei. Eu quero te louvar, eu quero te adorar, Senhor, com tudo que tenho e sou, e nada mais me importa, nada mais. Eu quero te louvar, eu quero te adorar, e na língua dos anjos eu cantarei na glória celeste. Adorado e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, coisa boa. Ô, Rafael, antes da gente começar a nossa conversa aqui, manda um abraço lá para a Capela do Alto e para toda aquela região lá bonita de que eu tenho conhecido. Eu e o Rinaldo, a gente acabou viajando bastante para aqueles lados, depois que nós conhecemos, né, a Alessandra Gonzaga, o senhor Gonzaga. Não tive a oportunidade de conhecer a dona Maria José, que era a mãe, é a mãe da Alessandra. Quero mandar um abraço para a família Gonzaga lá de Tatuí. E através dessa amizade, acabei conhecendo a Karina Quevedo, que é a madrinha aqui do Rafael, e que houve então todo esse reencontro, né, meu e do Rafael. Depois eu vou pedir, não sei, acho que vai dar para colocar uma foto, né, que a gente tinha daquele dia, exatamente daquele dia, que o Rafael chegou lá na Canção Nova e me apresentou os exames. Mas antes da gente começar a contar essa história, que é linda, é maravilhosa, inclusive na plateia aqui está a mãe, está a esposa e está a madrinha. Mostra a mãe dele é essa aqui, ó, parece irmã dele, né? Como é que é o nome da sua mãe mesmo? Andréia. A dona Andréia, está aqui a Andréia, está aqui a Karina Quevedo, né, que é a madrinha dele, e a esposa que se chama... Pode falar no microfone aí. Emanuele. Emanuele. Então aqui, gente, nesse testemunho vai ter a opinião das três também ali, tá? Porque ele tinha apenas 14 anos. Mas peraí, estou me antecipando aqui. Manda um abraço para essa galera aqui. Vai lá, Rafael. Você sabe que o milagre aconteceu em minha vida porque esse pessoal da Diocese de Tapetininga e da minha cidade é pessoal de oração. Então, além do abraço, eu quero agradecer você que rezou por mim, rezou pela minha família. Sinta-se abraçado e receba o nosso carinho. Que legal. Ô, gente, o câncer estava alojado na bacia, na coluna e na clavícula. Então, você imagina uma criança entre 13 e 14 anos, de repente receber esse diagnóstico, né? Tira o chão de todo mundo, né? Principalmente da criança. Eu considero um jovenzinho, um adolescente de 14 anos, 15 anos, para quem tem 58, gente, quase 60, a gente vê como criança. É claro que não é criança. Não se sinta ofendido, você que tem 14 anos. É que a gente que tem 58, quando olha para um jovem de 14 anos, para nós tem tanta vida pela frente, tem tantos anos pela frente, e receber o diagnóstico de um câncer avassalador eternece o nosso coração, né? Então, Rafael, como é que isso começou? Depois, é claro, eu vou falar com a tua mãe, vou falar com a tua madrinha, mas quero saber a sua versão. Como é que você, com aquela idade, recebe uma notícia como essa? Isso não é apenas uma história do Rafael, não é o testemunho do Rafael, porque não é o meu nome, não é o nome da minha família, da minha casa que nós queremos enaltecer, mas o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um testemunho do milagre que aconteceu pelas mãos de Nossa Senhora Rosa Mística, que está ali, a gente trouxe, e
pela sagrada e pelo corpo adorável de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao término do ano de 2012 para o início de 2013, eu comecei a sentir fortes dores, tanto na minha costa, quanto na região do testículo direito. E aquelas dores, elas só pioravam, só aumentavam, e nós procuramos o tratamento ali mais próximo da minha cidade, na nossa região, uma das casas regionais ali, né, hospital regional. E neste hospital foi descartada a hipótese que poderia ser um tumor, ou um câncer, ou qualquer coisa do gênero. Não era uma neoplasia. E nós ainda ficamos meio assim, porque as dores eram terríveis. Intensas. Demais. E minha mãe resolveu, junto com meu pai, a procurar um médico particular. Só que nesse meio tempo, eu preciso falar que eu nasci num berço católico, apostólico romano, mariano e carismático. Então, tudo que nós vamos fazer, e tudo que nós fazemos, né, mãe? Nós, antes de tudo, nos antecipamos em colocar-se de joelhos, prostrar-se em oração. Não importa a sua dificuldade, não importa o que você está passando, coloque-se de joelho e clama ao Senhor, porque Deus escuta a oração. O Senhor escuta ainda a nossa oração. E foi o que minha família fez. Minha mãe se ajoelhou, a gente tem um oratório na nossa casa, uma sala de oração, e tem uma cruz grande, as imagens, sabe? A gente é bem católico mesmo. E Católico raiz, né? Raiz, legal. Raiz. Meu pai se encontrou dentro do seu testemunho há 30 anos atrás, acho que até mais. Minha mãe também, já de um berço católico, ambos. E se encontraram na renovação, ali eles se apaixonaram, ali eles se enamoraram e casaram após um ano de relacionamento, noivaram e depois casaram. E minha mãe não podia engravidar, porque ela fazia um tratamento com um médico chamado Dr. Maron, e ele diagnosticou ela como um caso de infertilidade por uma cicatriz, uma ferida que ela tinha no útero. Então ela nunca poderia engravidar. Só que esse médico, por ser também carismático, católico, ele não achava jeito de chegar na minha mãe e falar: olha, tem esse quadro, esse diagnóstico. E ele começou a rezar antes de dar o diagnóstico. E meus pais também, rezando sempre e tal, se colocaram em oração nesse momento, e Deus levou eles para um encontro lá com um padre da nossa diocese, um grande exorcista, o padre Pedro Luiz. E nesse encontro ele falava: você que quer ser mãe, você que deseja a maternidade, coloca a mão sobre a sua barriga agora e peça ao Espírito Santo e tal. E ela rezou, tal, sem saber de nada. Passou algumas semanas, ela se encontrou grávida, ligou para o médico dela, o médico foi lá examinar e falou: olha, começou a chorar. Andréia, eu não sabia como te dizer, Rogério, que é meu pai, eu não sabia como te dizer, mas isso é um milagre. O único médico que eu já ouvi na minha vida falar de milagre, porque tinha se encontrado com Jesus. E ali começa o sentido da minha vida e do meu nome, Rafael, a cura de Deus, Deus cura. O programa hoje é dedicado aos anjos. Aos anjos. Principalmente aos arcanjos, né? E claro que Miguel, Rafael, Gabriel, para nós assim referências, né? Desse mundo espiritual, né? Qual nós temos os anjos e os querubins, os serafins. Mas é claro que é um assunto assim bem complexo. Mas para nós, né? Um pouco leigos no assunto, quando a gente fala em Rafael, Gabriel, Miguel, a gente já está, parece que, invocando toda a corte celestial dos anjos. Então, por isso que o seu nome, Rafael, o anjo da cura. Exatamente. E você sabe que antes mesmo da gente vir para cá, quando a produção nos passou que o tema seria arcanjos, eu fiquei muito comovido, porque a presença de São Rafael Arcanjo e do meu anjo da guarda é muito forte durante o meu testemunho. E como eu estava dizendo um pouco antes, minha família sempre foi de se colocar em oração, de joelhos no chão, antes de fazer qualquer coisa. E aí, antes mesmo de me levar para este segundo médico, para essa segunda opinião, minha mãe com meu pai falaram: vamos se ajoelhar aqui, vamos rezar no nosso oratório e vamos pedir discernimento para Deus. E eles rezaram, oraram, e eu lá na minha cama deitado, rolando de dor.
E o Senhor nos deu a passagem de Tobias, em que São Rafael guia Tobias. É Tobit, Tobias. E aí minha mãe entendeu que era São Rafael se colocando presente na situação. O poder do nosso anjo da guarda se colocando presente na situação da sua vida e da minha vida. E naquele momento minha mãe marcou um horário com um médico urologista, porque a minha doença era primária no testículo direito. E não sabíamos o nome desse urologista, mas muito bem indicado pelas pessoas e tal. Chegamos lá, chuta o nome dele. Rafael. A cura de Deus. E interessante falar que Rafael, São Rafael Arcanjo, ele faz esse caminho com Tobias. Ele guia. Eu não teria condições financeiras, nem minha família, de pagar um tratamento oncológico, porque a gente sabe o quão caro é isso. Cada quimioterapia, seja mais fraquinha, digamos assim, não sou nenhum técnico da área para falar bem, mas é 3 mil, 4 mil, 5 mil, 15 mil, dependendo da quimioterapia. E são várias. E depois, todo o custo também com radioterapia e tudo mais, cirurgias, enfim. Chegamos lá, pagamos essa consulta, e o Rafael falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ultrassom. No ultrassom, não deu para se ver quase nada. Apenas que uma massa, comprimia o rim direito. E ele falou, olha, por via das dúvidas, vamos fazer o seguinte, vamos levá-lo para a cirurgia, vamos retirar de forma excisional uma parte para a biópsia. E foi feito isso. Quando foi realizada essa biópsia, logo em seguida o médico já estava desconfiado que pudesse ser um câncer, um tumor. De imediato, quando sai o laudo da biópsia, ele me encaminha para um hospital. Ele me encaminha, como São Rafael, para um hospital referência do câncer aqui em São Paulo, no Morumbi, Darcy Vargas, ali do ladinho do Albert Einstein. E este hospital foi assim, a graça de Deus acontecendo na minha vida. Porque se eu tivesse feito o tratamento em outro lugar, talvez eu não estaria aqui hoje. Lógico, teve a ação de Deus, teve a ação do milagre, mas teve também a ação da sabedoria da medicina, né? Durante todo o meu tratamento também. Segura um pouquinho aí. O Rafael, ele é um jovem de 24 anos, casado. Tá aqui a esposa dele. É bacana demais. Eu tô assim, bem mexido, porque essa fotografia que está... Congela essa foto. Volta a foto que está eu e o Rafael, por favor, aí. Vocês que estão passando as imagens aqui no telão. Isso, tá vendo essa foto aqui, gente? Aqui é o Rafael, quando chegou lá na Canção Nova. Aqui tá aparecendo só um pedacinho do Elano, mas isso aqui é o Elano. Aqui é o Elano, né? E aqui tá o Rafael. Foi aqui que eu o conheci há 10 anos atrás. Então você imagina esse jovenzinho aqui, chegando com os papéis na mão assim. Primeiro que ele estava no meio da muvuca lá, daquele povão lá, um papelzinho na mão assim, querendo falar alguma coisa. E depois que chegou a mim, que você queria dar esse testemunho. Quando você saiu da sala, acho que aqui a gente estava na sala VIP, né, lá da Canção Nova, atrás do palco. Quando você foi lá, contou tudo para nós e tudo mais, eu me lembro que eu ia fazer uma pregação, ou tinha feito, ou não sei. Mas quando você saiu, eu e o Elano, a gente chorou. A gente chorou porque a gente estava vendo ali um adolescente, hoje um homem aqui casado, né? Mas naquela época um adolescente, feliz. Porque o Osana dele, e Osana significa salva-me, a palavra Oxana significa salva-me. O Osana dele foi essa intervenção de Deus. Então a gente vai entrar nos detalhes daqui a pouquinho, com a mãe dele, com a madrinha dele, com a esposa dele. Já conhecia ele nessa época ou não? Não conhecia. Ela me conhecia, mas eu não a conhecia. Então tá vendo? Ó, nem podia imaginar, né? Mas vamos fazer o seguinte, canta mais uma pra gente. Vamos. O que pode ser? Corpo Adorável. Vamos lá. Em Quem Mi está te maior. acompanhando aqui no violão é o... Meu amigo, músico Patrick de Paula. Patrick de Paula, jogador do Palmeiras. É. Né? Ex-Palmeiras, agora é Botafogo. Vamos lá. A maioria das letras das músicas que hoje eu canto, que são de minha autoria, foram músicas, ou pequenos trechos pelo menos, do que eu compus durante o tratamento, quando eu estava internado. E durante o tratamento, a gente vai falar sobre isso depois, mas Jesus foi lá ficar comigo.
na Eucaristia. E eu não conseguia mais falar, porque eu estava com uma sonda. Eu não conseguia mais cantar e mais ou menos comer, né, mãe? Era tudo por uma sonda. Então a única coisa que eu fazia para matar o tempo, né, para passar o tempo, era orar, dormir e pegar o computador e tentar escrever alguma coisa. Porque minha mãe é cantora, meu pai toca violão e é pregador, e então eu nasci num ambiente meio musical, com pregação e tal. E aí eu fui envolvido por isso. E acabei escrevendo algumas letras, alguns trechos. Fruto daquele momento. Frutos daquele momento. Vai lá. Na sua casa, adore Jesus comigo. E peça ao seu anjo da guarda que vá até o sacrário mais próximo da sua casa. Se prostre lá diante de Jesus na Eucaristia, adore Jesus, e as graças lá recebidas, Ele venha e traga para você na sua casa. Se você não pode ir até o sacrário, por alguma enfermidade, por alguma outra questão, mas se você pode, vá você mesmo. Adore Jesus. Escuta comigo essa canção e adore o Senhor. Dou-vos graças, Senhor Santo, Deus onipotente. Dou-vos graças, delícia eterna, fração do pão descido do céu. Dou-vos graças, Senhor Santo, Deus onipotente. Dou-vos graças, delícia eterna, fração do pão descido do céu. Sabor de eternidade, sabor de adoração, experimentar eu vou o sabor da salvação, experimentar eu vou o sabor da salvação. Corpo adorável, sangue precioso, receber-te dentro de mim é viver o céu aqui. Corpo adorável, sangue precioso, receber-te dentro de mim é viver o céu aqui, comer de tua carne, beber do teu sangue, santo sacrifício me leva para o céu. Bacana saber que essas canções foram escritas nesse ambiente, né? Deixa eu falar com a sua mãe aqui. Como é que é mesmo o nome? Andréia. Andréia, fala para nós, assim, em poucas palavras, é claro, o que significa para uma mãe, que impacto é esse, de saber que o filho de 14 anos, né, vai ter que passar por um caminho como esse? Como é que foi isso para você? Você que é uma mulher de fé, uma mulher que acredita, né, da renovação carismática, né? Você é católica, acostumada a rezar, você e seu esposo cantam na igreja, bacana demais isso aí. Mas de repente essa situação se instala. Como é que foi isso para você no começo? É perder o chão, né? A gente perdeu o chão, mas a gente tinha a certeza da cura, né? E graças a Deus, como o Rafael falou, a gente sempre teve esse envolvimento na igreja, meu esposo muito de oração. Então, em nenhum momento ele me deixou cair, me deixou assim, reclamar. Nunca a gente reclamou, a gente tinha certeza que a libertação viria. Mas é difícil. Não, fico imaginando que
A gente tem uma fé, e por isso que o programa chama-se Acredite, né? Porque a gente chega um momento da vida que a gente tem todos os motivos para a gente ficar triste, cara triste, sem esperança, sem brilho no olho. Mas chega um momento que o socorro de Deus vem a nós. É a oração do povo, é um testemunho maravilhoso, é a força de um parente, de um amigo, e também aquela força que a gente não sabe de onde vem. Essa força, Rafael, que a gente não sabe de onde vem, e a gente vê aqui pela foto, você pode continuar correndo as fotos aqui agora, que eu só queria que essa foto congelada, mas olhando para você, parece até não parece nem um adolescente ali, né? Parece uma criança mesmo, né? Mas com um brilho no olho ali. Mas ali, no hospital, como você disse, sem condição de falar muitas vezes, o que passava na tua cabeça? Vou sair dessa, vou ser curado? Que tipo de esperança, que tipo de acredite você vivia naqueles dias? Depois que o Dr. Rafael me encaminhou para lá e fez como São Rafael Arcanjo, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu acho que nem minha mãe, nem meu pai sabiam o que estava acontecendo. E de um determinado momento foi feito um PET scan, que eles chamam de PET-CT, é um exame mais detalhado, é uma tomografia mais detalhada para ver onde está alojados os tumores, as células cancerígenas. E quando nós recebemos o diagnóstico, eu acho que a melhor pessoa para falar sobre o diagnóstico é minha mãe. Fala você, mãe, sobre mas esse momento. Pode falar com um sorriso no rosto, viu, gente? Porque o que a gente está mostrando para quem está em casa, né? Porque geralmente quando a gente vai dar um testemunho, gente, a gente relembra, né, os momentos. Então realmente às vezes a gente é digamos assim, induzido a sentir o drama daquele dia. Só que graças a Deus aqui acabou. Rafael hoje tem 24 anos, está casadaço, né? Tem planos de carreira maravilhosos, vai formar em odontologia em breve, esse ano ainda, o ano que vem está formando em odontologia. Meu Deus, isso é maravilhoso demais, isso. O que você quer falar? Pode falar. Quando nós passamos por esse momento do diagnóstico, ela foi chamada pela médica, para a médica poder passar tudo que eu estaria vivendo como tratamento e também na luta contra aquela doença, né? E foi diagnosticado alguns tumores, chamado rabdomiosarcoma. Eram 6 tumores, na clavícula, na bacia, no rim, no fêmur direito, no testículo direito e nas vértebras, em quase todas as vértebras da coluna. Aí um dia eu estava apresentando na faculdade um seminário, porque como eu faço odonto, é a área da saúde, eu estava apresentando na faculdade uma palestra, um seminário sobre odontologia e oncologia, tratamentos odontológicos para pacientes com câncer. E eu joguei uma foto dessa no meio e comecei a contar minha história. Falei, não vou perder a oportunidade de evangelizar aqui. Claro. 50 peão vão receber a graça de Deus hoje. E aí comecei a falar, tal. E aí minha professora levantou lá do fundo, meio duvidosa. E cadê os exames então pra gente comprovar isso daí? Falei, não, seja por isso. Peguei no celular, eu tenho baixado hoje em dia, né, o PET-CT e tudo mais, comparativo do primeiro exame com o último, onde já tinha recebido a cura. Mostrei para ela e tal. Então, até quem quiser ver, procura aí no meu Facebook, eu vou colocar lá. Dá o Facebook aí, fala aí. Eu acho que o pessoal já colocou aí embaixo, Rafael Beca. Rafael Beca. E no Instagram, Rafael Beca também. E tá lá os exames. Tá nos stories, eu vou colocar em destaque lá. Então, hoje depois do programa, fala o seguinte, terminou o programa, você joga lá, entendeu? Porque com certeza quem está em casa fala, peraí, eu quero ver. Então, tô te encomendando. Coloca o primeiro exame, coloca o segundo exame, coloca fotos desse programa, porque @Rafael Beca, é isso? Isso. Tá exatamente assim? @dr.rafaelbeca. @dr.rafaelbeca. A foto dos dois exames, 2 T's. Dois C's. Rafael Beca, tá bom? 2 C's. Vai estar lá fotos dos 2 exames, fotos do programa. Coloca uma foto também dessas fotos que estão rolando aqui, porque isso para nós, meus irmãos, é aquilo que é o acredite. O acredite é para chegar até você nesse momento, talvez difícil que você se encontra, tá?
E você fala, poxa, dá, ainda dá. Eu gosto muito do Cleto lá da Canção Nova, o grande amigo, ele diz, dá tempo. Ele usa muito essa frase. Cleto, beijão para você. Ele fala, dá tempo. Deixa eu dizer para você, dá tempo. Dá tempo de você retomar a sua fé. Porque o processo dessa família foi maravilhoso. A cidade rezou. Ô Karina, fala para mim um pouquinho. Depois eu vou falar com sua mãe de novo. A Karina Quevedo é uma baita de uma intercessora, é da Renovação Carismática. Coordena, né? A região ali, como é que é? Coordenadora da Diocese. Sim, secretária-geral da Diocese de Itapetininga. Secretária-geral da Diocese de Itapetininga, da RCC. Então é uma mulher de oração. O que foi esse movimento de oração pelo Rafael? A gente fala das teocidências, né, Dunga? E o Rafael é um consagrado a Nossa Senhora Rosa Mística. E eu nasci no dia de Nossa Senhora Rosa Mística. E naquele momento, há 23 anos, eu estou no Ministério de Oração por Cura e Libertação. E a gente reza o dia inteiro, o tempo todo, para todo mundo. Mas quando a gente começa a viver, e aí você rezar, e cada dia um diagnóstico pior, né, Andréia? A gente rezava, e sabe aquela história, quanto mais você reza, pior vai ficando. E era assim. É para testar mesmo. E a gente fez um grande clamor mesmo, era dia e noite. E aí o Rafa dá continuidade, porque eu era ministra da Eucaristia também, sou até hoje, né? 14 anos ministra da Eucaristia. E o pedido, eu falei para o Senhor assim, as minhas mãos não chegam mais. E aí nós chegamos para o Padre Francisco e eu e minha irmã pedimos para ir levar a Eucaristia para o Rafael. Segura aí, porque agora vai entrar a Eucaristia na jogada, gente. Ô, gente, tem época da nossa vida que quanto mais reza, lembra daquele o pessoal falava, quanto mais reza, mais assombração aparece? Já viu esse ditado? Claro que você já ouviu. Mas quando a gente está entrando na oração, na verdade nós estamos entrando de fato no campo da batalha. Quando você não está rezando, o diabo fala para você, deixa ele quieto ali, ó. Não está rezando, está pecando, está fazendo, deixa ele quieto, ninguém mexe com ele. O diabo dá uma ordem lá no inferno, fala, ninguém mexe com esse aqui, porque ele não está rezando, está pecando, fazendo tudo, ele é dos nossos, mexe com ele não. Mas quando a gente entra no campo da oração, quando a gente entra no campo de batalha, quando a gente assume que nós somos cristãos de fato, nós entramos num campo onde a batalha está acontecendo. Então, a princípio, a gente vai perder a batalha, porque você não está acostumado com batalha. É tiro, é bomba, é notícia ruim. Mas você permanece no campo de batalha, rezando. Devagarzinho as coisas vão mudando. Então, para você que está exatamente no meio de uma batalha, continue assistindo esse programa. Eu canto para você, para a gente ir para o intervalo, Te Amo, Jesus. Daqui a pouco a gente volta para você continuar vendo esse maravilhoso testemunho. 10 anos depois, eu encontro. Simbora, galera. Te Amo, Jesus. A gente vai cantando para o intervalo, a gente já volta, tá legal? Banda Gibors. Gibors, sabe o que significa? Soldado de elite.